Marina terminou sua ligação fingida, agradeceu ao guarda e começou a se virar para sair. Mas naquele momento exato, uma voz feminina soou do escritório, autoritária e fria. Quem é essa mulher e por que ela está aqui? Uma mulher saiu do escritório, e Marina sentiu seu sangue gelar. Ela tinha talvez 50 anos, mas era do tipo que envelhecia com elegância, cabelos negros perfeitamente arrumados, terno caro, maquiagem impecável. Mas eram seus olhos que assustavam, frios e calculistas, olhos que tinham visto muito e não se impressionavam com nada. Valentina Russo. Marina ouviu a voz de Vitório sussurrar urgentemente em seu fone. Saia de lá agora. Meu carro quebrou. Marina disse, mantendo a voz firme apesar do medo que sentia. Só precisava de um telefone. Valentina se aproximou lentamente, estudando Marina com intensidade desconfortável. E onde exatamente seu carro quebrou, querida? Ali na estrada principal, uns 2 quilômetros daqui. Marina mentiu, apontando vagamente. Interessante. Valentina disse, um sorriso sem humor tocando seus lábios. Porque mandei um dos meus homens verificar quando você entrou, e não há nenhum carro quebrado na estrada principal em nenhuma direção. Então, vou perguntar novamente, e desta vez sugiro fortemente que me conte a verdade. Quem é você e o que está fazendo aqui? Marina sentiu o pânico subir em sua garganta. Não havia saída fácil agora. Ela olhou rapidamente ao redor, avaliando suas opções. Os guardas tinham se movido, bloqueando a porta de saída. O escritório estava atrás de Valentina. Não havia para onde ir. Está bem. Marina disse, decidindo em uma fração de segundo. Vou contar a verdade. Sou professora. Estou procurando um dos meus alunos. Alessandro Castellano. Ele desapareceu e algumas pessoas disseram ter visto ele por aqui. A mudança na expressão de Valentina foi sutil mas inconfundível. Surpresa, depois cálculo, depois algo parecido com triunfo. Alessandro Castellano. Ela repetiu lentamente. O filho do Dom. E você, uma professora, está procurando por ele sozinha. Como nobre. Como conveniente. Marina ouviu vozes urgentes em seu fone. Vitório xingando em italiano, ordens sendo dadas. Preparem para entrar. Ela está comprometida. Mas antes que Marina pudesse responder, Valentina fez um gesto e os guardas se moveram com rapidez surpreendente. Marina tentou correr, mas mãos fortes a agarraram, segurando seus braços contra as costas. Ela gritou, lutou, mas eram 3 homens contra ela e a diferença de força era esmagadora. Valentina se aproximou, pegando o fone do ouvido de Marina com delicadeza quase gentil. Ah, então você não está sozinha afinal. Ela falou diretamente no fone, sua voz cheia de diversão cruel. Dom Castellano, presumo. Pode ouvir-me. Bem, agora tenho não apenas seu filho, mas também sua. Ela olhou para Marina. O que é você para ele? Amiga. Aliada. Algo mais. Saia de lá, Valentina. A voz de Vitório soou através do fone, cheia de raiva contida e ameaça. Deixe ambos saírem e talvez você viva para ver o nascer do sol. Valentina riu, um som genuinamente divertido. Vitório, Vitório. Sempre tão dramático. Quer saber uma coisa engraçada? Eu nem tinha planejado pegar seu filho. Foi puro acidente, coincidência do destino. Mas então percebi a oportunidade que tinha nas mãos. Do que está falando? A voz de Vitório estava tensa como arame. Seu querido Alessandro descobriu minha operação, assim como descobriu as suas próprias indiscrições. Mas ele não estava interessado em expor você, Vitório. Estava tentando me expor, parar meu negócio, salvar essas crianças patéticas. Ela praticamente cuspiu as últimas palavras. Como se essas meninas tivessem algum valor além do dinheiro que trazem. Marina sentiu náusea subir, mas forçou-se a continuar prestando atenção. Então o sequestrei. Valentina continuou, andando em círculos ao redor de Marina como um predador. E sabe o que descobri? Seu filho tem informações valiosas. Não apenas sobre minha operação, mas sobre a sua também. Anos de arquivos, documentos, segredos da família Castellano que ele memorizou pensando que poderia usar para fazer você mudar. O garoto é uma mina de ouro de inteligência. Se você machucou ele. Vitório começou, mas Valentina o interrompeu. Ainda não. Mas estava prestes a veja. Originalmente planejei apenas matá-lo, fazer parecer um acidente, enviar uma mensagem de que mesmo os filhos de Dom não são intocáveis. Mas então sua professora aqui apareceu e me deu uma ideia melhor. Marina sentiu o estômago revirar. Que ideia? Valentina sorriu,
e era a coisa mais assustadora que Marina tinha visto. Troca você, Vitório, por seu filho e sua querida professora. Venha até aqui, sozinho, desarmado, e os deixo ir. É uma armadilha. Marina ouviu outra voz no fone, provavelmente um dos homens de Vitório. Ela vai matar todos. Provavelmente. Valentina concordou alegremente, claramente ainda ouvindo através do fone. Mas qual é sua alternativa? Invadir o armazém e arriscar que eu corte as gargantas deles antes que consiga me alcançar. Ou deixá-los aqui e viver com o conhecimento de que 2 pessoas morreram porque você não teve coragem de se sacrificar. Silêncio pesado seguiu. Marina podia imaginar Vitório no carro, fazendo cálculos impossíveis, pesando vidas contra vidas. Então ela ouviu sua voz, calma e decidida. Estou indo. Dê-me 5 minutos. Não. Marina gritou. Vitório, não. É exatamente o que ela quer. Mas Valentina já tinha esmagado o fone sob seu salto, o pequeno dispositivo quebrando com um estalo satisfatório. Levem ela para o fundo. Ela ordenou aos guardas. Com o garoto. Vamos fazer uma pequena reunião de família. Marina foi arrastada através do armazém até o escritório nos fundos. A porta foi aberta e ela foi empurrada para dentro. O espaço era maior do que parecia de fora, com uma mesa, arquivo, e no canto, amarrado a uma cadeira, estava Alessandro. O garoto estava vivo, mas claramente tinha sido maltratado. Ele tinha um olho roxo, lábio rachado, e suas roupas estavam sujas e rasgadas. Mas quando ele levantou a cabeça e viu Marina, seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Você é a professora. Ele disse, sua voz rouca. Isabela me mostrou sua foto uma vez. Ela diz que você é a melhor professora que já teve. Marina sentiu lágrimas picar em seus olhos, mas as forçou para trás. Oi, Alessandro. Vim te buscar. Não deveria ter vindo. Alessandro disse, balançando a cabeça. Não deveria ninguém vir. Isso só vai piorar. Seu pai está a caminho. Marina disse, e viu emoção cruzar o rosto do garoto. Alívio, medo, amor, culpa, tudo misturado. Ele não pode vir. Alessandro disse urgentemente. Ela vai matá-lo. Vai matar todos nós. Professora, você precisa entender, meu pai é. Ele lutou com as palavras. Ele fez coisas terríveis. Mas ele me ama. E eu o amo, mesmo sabendo quem ele é. Se ele morrer por minha causa, tentando me salvar, eu não vou conseguir viver com isso. Marina foi até ele, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dele. Alessandro, você é um garoto muito corajoso. O que você tentou fazer, parar isso tudo, foi incrivelmente valente. Seu pai tem muito orgulho de você. Antes que Alessandro pudesse responder, a porta se abriu novamente e outro jovem foi empurrado para dentro. Este era mais ou menos da mesma idade de Alessandro, mas com aparência completamente diferente. Cabelos loiros, olhos azuis claros, corpo magro. Ele estava em condição ainda pior que Alessandro, com cortes visíveis e uma expressão de terror absoluto. Este é Dante. Alessandro disse rapidamente. Filho da Valentina. Ele também tentou parar isso. Tentou proteger as crianças. Marina olhou entre os 2 garotos, 2 lados da mesma moeda, filhos de chefes criminosos, ambos tentando ser melhores que seus pais, ambos sofrendo as consequências. A porta se fechou atrás de Dante e Marina ouviu a tranca ser acionada. Estavam presos ali, 3 pessoas aguardando o que viria a seguir. Marina imediatamente começou a procurar por uma saída. Havia uma janela pequena, mas estava bloqueada por barras de metal. A porta era sólida, sem chance de ser arrombada. Estavam verdadeiramente presos. Vocês 2 estão bem? Marina perguntou, examinando os ferimentos deles. Nada quebrado, nada seriamente machucado. Estou bem. Alessandro disse. Ela não quer nos matar ainda. Quer usar a gente como isca. Dante concordou silenciosamente, seus olhos ainda grandes e assustados. Ele parecia estar em choque, traumatizado por tudo que tinha vivido. Marina verificou o tempo em seu relógio. 5 minutos, Valentina tinha dado a Vitório. Ele deveria estar chegando agora. E então o quê? Valentina os executaria a todos. Ou havia alguma chance, alguma oportunidade que ela estava perdendo. Ela se forçou a pensar como professora, como alguém que resolvia problemas todos os dias com recursos limitados. Quais eram os recursos deles? 2 garotos adolescentes, uma professora, um escritório trancado. Não muito promissor. Mas então Marina notou algo. O arquivo no canto do escritório era grande e pesado, em cima de rodas.
E a mesa, também sólida e imóvel. Ela teve uma ideia. Vocês dois, me ajudem. Marina disse, indo até o arquivo. Vamos mover isso e a mesa para bloquear a porta. Não vai segurá-los por muito tempo, mas vai dar alguns segundos extras. Para quê? Alessandro perguntou, mas já estava se movendo para ajudar, Dante seguindo mais lentamente. Juntos, os três empurraram o arquivo pesado até a porta, depois a mesa contra ele. Formava uma barricada improvisada, frágil mas melhor que nada. Agora a janela. Marina disse. As barras estão parafusadas na parede. Se pudermos afrouxar os parafusos. Ela procurou por algo que pudesse usar como ferramenta, seus olhos encontrando um abridor de cartas de metal na mesa. Não era ideal, mas era o que tinham. Marina começou a trabalhar no primeiro parafuso, usando o abridor de cartas para tentar afrouxá-lo. Alessandro se juntou a ela, usando suas mãos para puxar enquanto ela girava. Dante pegou outro abridor e começou a trabalhar em outro parafuso. Eles trabalharam freneticamente, sabendo que o tempo estava passando rápido demais. Do lado de fora, Marina podia ouvir vozes, movimento. Vitório devia ter chegado. O primeiro parafuso cedeu com um rangido metálico. Então o segundo. Mas ainda havia mais 4, e suas mãos estavam escorregando com suor e esforço. Então ouviram um tiro. O som ecoou através do armazém, seguido por gritos e mais tiros. A operação de resgate tinha começado. Mais rápido. Marina urgiu, suas mãos trabalhando desesperadamente no terceiro parafuso. Precisamos sair daqui agora. O terceiro parafuso saiu, depois o quarto. Restavam apenas 2, mas esses estavam mais apertados, recusando-se a ceder. Marina podia sentir a pele de suas mãos se rasgando com o esforço, mas não parou. Do lado de fora da porta, ouviram alguém tentando abrir, batendo contra a barricada. A voz de Valentina soou, cheia de raiva. Abram esta porta agora. Alessandro e Dante se juntaram a Marina no último parafuso, os três puxando com toda a força que tinham. O metal rangia, resistia, mas finalmente cedeu com um estalo. A barra estava livre de um lado. Eles puxaram juntos, e a barra de metal inteira se soltou da parede com um barulho alto. A janela estava livre. Vão. Marina disse, empurrando Alessandro em direção à abertura. Você primeiro, depois Dante. Eu vou logo atrás. Não vou deixar você. Alessandro protestou. Não é hora de heróis. Marina disse firmemente, usando seu tom de professora que não aceitava argumentos. Saia. Agora. Alessandro hesitou apenas um segundo mais, depois subiu pela janela, escorregando pelo espaço apertado. Dante o seguiu, menos gracioso mas igualmente determinado. Marina estava prestes a segui-los quando a porta finalmente cedeu, a barricada sendo derrubada com um estrondo. Valentina entrou como uma fúria, uma arma na mão, seus olhos encontrando Marina imediatamente. Você. Ela sibilou. Sempre alguém tentando estragar tudo. Marina não pensou. Ela apenas reagiu. Pegou a barra de metal do chão e a arremessou com toda a sua força em direção a Valentina. A mulher desviou, mas a distração foi suficiente. Marina pulou pela janela, sentindo as bordas rasgarem sua roupa e arranharem sua pele, mas não importava. Ela estava do lado de fora. Alessandro e Dante a puxaram para cima assim que ela saiu, e os três começaram a correr. Estavam na parte de trás do armazém, uma área cheia de containers e equipamento, o que oferecia cobertura. Tiros soaram atrás deles, mas estavam correndo em zigue-zague, usando os containers como escudo. Marina podia ouvir Valentina gritando ordens, guardas respondendo. Mas então outra voz cortou o caos, profunda e autoritária. Valentina, acabou. Vitório estava ali, emergindo de trás de um container com 3 homens armados. Ele segurava uma arma, apontada diretamente para Valentina, que tinha saído do armazém em perseguição. A mulher parou, avaliando a situação. Estava cercada. Homens de Vitório tinham se materializado de todas as direções, todos armados, todos focados nela. Você não tem para onde ir, Vitório disse calmamente. Solte a arma. Por um momento, Marina pensou que Valentina fosse resistir, que fosse forçar um confronto que terminaria em sangue. Mas então a mulher surpreendentemente riu, um som genuinamente divertido apesar das circunstâncias. Você venceu desta vez, Vitório. Ela disse, baixando sua arma mas não soltando. Mas isso não acabou. Há outros, muito maiores que eu, envolvidos nesta operação. Você pode me parar, mas não pode parar todos eles. Então me dê nomes.
Vitório deu um passo mais perto. Me dê localizações. Me ajude a desmantelar isso e talvez você ainda saia viva desta noite. Valentina considerou por um momento, depois balançou a cabeça. Não. Prefiro morrer honrando os acordos que fiz do que viver como traidora. Ela olhou para trás, para onde Dante estava parado, ainda tremendo de medo. Cuide do meu filho, Vitório. Ele não é parte disso. É inocente, como o seu Alessandro. E antes que alguém pudesse impedir, Valentina ergueu a arma, não em direção a Vitório ou seus homens, mas em direção a si mesma. Não! Dante gritou, começando a correr em direção à mãe. Mas o tiro já tinha soado. Valentina caiu, seu corpo batendo no chão de concreto com finalidade horrível. Dante caiu de joelhos ao lado dela, soluçando, segurando a mão da mãe morta. Marina virou Alessandro para longe da cena, protegendo da visão. Vitório correu para o filho, abraçando com força, palavras rápidas em italiano saindo dele enquanto verificava Alessandro da cabeça aos pés, certificando-se de que estava realmente vivo e relativamente inteiro. Marina se aproximou de Dante, que ainda chorava sobre o corpo de sua mãe. Ela colocou uma mão gentil em seu ombro, não dizendo nada porque não havia palavras adequadas para este momento. Um dos homens de Vitório se aproximou, falando baixo. As autoridades foram alertadas. Temos talvez 5 minutos antes que cheguem aqui. Vitório assentiu, ainda segurando Alessandro. Limpem a cena o melhor que puderem. Deixem apenas o que precisa ser deixado. Ele olhou para Marina, e ela viu gratidão profunda em seus olhos. Leve ela para casa. Mantenha segura. E as crianças? Marina perguntou urgentemente, lembrando-se do motivo por tudo isso ter começado. As meninas sendo traficadas. No porão do armazém. Um dos homens de Vitório disse. 12 meninas, idades entre 10 e 15. Já chamamos uma organização de resgate legítima, chegarão ao mesmo tempo que a polícia. Marina sentiu alívio e horror em medidas iguais. Pelo menos haveria algumas vidas salvas desta noite terrível. Vitório soltou Alessandro o suficiente para olhar nos olhos do garoto. Você e eu vamos ter uma longa conversa sobre tomar riscos idiotas. Mas primeiro, vamos sair daqui. Ele olhou para Dante. Você também, garoto. Vem comigo. Vou garantir que fique seguro, cuidado. É o que sua mãe queria, e apesar de tudo, respeito isso. Dante assentiu mutamente, ainda em choque. O grupo rapidamente se moveu para os veículos esperando. Marina foi colocada em um carro com Alessandro e Dante, Vitório dirigindo. Eles saíram da área do porto enquanto já podiam ouvir sirenes se aproximando na distância. A viagem de volta foi silenciosa. Alessandro tinha pegado a mão de Marina e a segurava apertado, como se ela fosse a única coisa impedindo de cair em pedaços. Dante olhava pela janela, lágrimas silenciosas caindo por seu rosto. Vitório os levou diretamente para uma propriedade privada nas colinas fora da cidade, uma mansão enorme e elegante que era claramente a casa da família Castellano. Homens aguardavam nos portões, abrindo-os assim que reconheceram o carro. Dentro, uma equipe médica estava esperando, aparentemente convocada por Vitório antecipadamente. Eles imediatamente começaram a examinar Alessandro e Dante, tratando seus ferimentos, verificando por problemas mais sérios. Marina estava sendo examinada também, um médico limpando os cortes em suas mãos e braços de onde tinha escalado pela janela. Ela mal notava, sua mente ainda processando tudo o que tinha acontecido. Depois que os médicos terminaram e declararam todos basicamente saudáveis apesar das provações, Vitório levou Marina para uma sala privada, uma biblioteca grande com paredes cobertas de livros até o teto. Você salvou a vida do meu filho. Ele disse sem preâmbulo. Salvou Dante também. E 12 meninas que de outra forma teriam vidas destruídas. Não há como eu algum dia retribuir isso. Marina balançou a cabeça, exausta demais para argumentos. Você não me deve nada, Vitório. Nós fizemos um acordo. Você cumpriu sua parte, não houve mais violência do que absolutamente necessário. Agora é hora da minha parte, esquecer que qualquer disso aconteceu e voltar para minha vida normal. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, Marina sabia que não era possível. Ela tinha mudado fundamentalmente nas últimas 36 horas. Tinha visto um mundo que nunca imaginara existir, tinha feito coisas que nunca pensara ser capaz de fazer, tinha salvado vidas de formas que professoras normalmente não salvam. Alessandro apareceu na porta da biblioteca, agora limpo e com roupas novas, curativos nos piores ferimentos. Posso falar com você, professora? Marina assentiu, e Alessandro entrou timidamente. Vitório,
entendendo que era um momento privado, saiu discretamente, fechando a porta atrás dele. Alessandro ficou em pé desajeitadamente por um momento, depois finalmente falou: "Obrigado. Por vir me procurar. Por não desistir. Por se importar, mesmo não me conhecendo." Marina sorriu cansadamente. "É o que professores fazem. Nos importamos. Mesmo quando não é conveniente, mesmo quando é perigoso." Ela fez uma pausa. "O que você vai fazer agora, Alessandro?" "Seu pai." "Eu sei quem meu pai é." Alessandro interrompeu suavemente. "Sempre soube, mesmo quando era criança. Vi coisas, ouvi conversas. Não era segredo completo." Ele se sentou em uma poltrona perto dela. "E eu o amo, apesar de tudo. Mas não posso ser como ele. Não posso entrar para esse mundo. E seu pai aceita isso?" Alessandro assentiu lentamente. "Depois desta noite, acho que ele finalmente entende. Que tentar me proteger mantendo segredos não funcionou. Que precisa deixar eu escolher meu próprio caminho, mesmo que seja diferente do dele. Ele disse que vai me apoiar, seja o que eu decidir. Até medicina. Isso é bom." Marina disse sinceramente. "Você vai ser um médico incrível, Alessandro. Tem compaixão, coragem, determinação. Todas as qualidades certas." Eles conversaram mais um pouco, sobre planos, sobre o futuro, sobre como Alessandro processaria o trauma do que tinha passado. Marina deu o nome de alguns psicólogos que ela conhecia da escola, pessoas que eram boas com adolescentes que tinham vivenciado traumas. Finalmente, Alessandro se levantou para sair. Na porta, ele parou e olhou para trás. "Professora Marina, se algum dia precisar de qualquer coisa mesmo, por favor me procure. Você tem minha vida agora. Isso significa algo." Marina apenas assentiu, emocionada demais para palavras. Alessandro saiu, e ela ficou sozinha na biblioteca, rodeada por milhares de livros, histórias de outras vidas, outros mundos. Vitório voltou pouco depois, carregando 2 xícaras de café. Sentou-se na poltrona que Alessandro tinha ocupado, oferecendo uma xícara para Marina. Eles beberam em silêncio confortável por alguns minutos, o peso de tudo que tinha acontecido finalmente se estabelecendo sobre ambos. "O que vai acontecer agora?" Marina finalmente perguntou. "Com a operação de tráfico, com as outras pessoas envolvidas que Valentina mencionou. Já comecei a investigar." Vitório disse sombriamente. "Tenho pessoas trabalhando nisso, seguindo cada pista, cada conexão. O que Valentina construiu vai ser desmantelado, peça por peça. E as crianças serão todas salvas. Isso eu juro. E Dante? Fica comigo." Vitório respondeu. "Pelo menos até encontrarmos outro familiar que possa cuidar dele apropriadamente, ou até que tenha idade suficiente para decidir seu próprio caminho." Ele e Alessandro já começaram a conversar. "Acho que entendem um ao outro de formas que outras pessoas não conseguiriam." Marina pensou sobre os 2 garotos, unidos pela tragédia e circunstância. "Espero que encontrem paz." "Todos nós esperamos isso." Vitório concordou. Ele a estudou por um longo momento. "Você sabe que não pode voltar para sua vida exatamente como era antes. Muitas pessoas agora sabem que você esteve envolvida nisso. Você pode estar em perigo." O pensamento tinha cruzado a mente de Marina, mas ela tinha tentado não pensar muito sobre isso. "Então o que você sugere?" "Deixe-me colocar proteção discreta em você." Vitório disse. "Nada óbvio, apenas alguém mantendo olhos, garantindo que nenhuma das pessoas conectadas a Valentina tentem retaliação. Apenas até termos certeza de que a ameaça passou." Marina queria recusar, queria manter sua independência, sua vida normal. Mas ela também não era tola. O que tinha vivido nas últimas horas tinha mostrado que o mundo era mais perigoso do que ela tinha imaginado. "Está bem." Ela concordou relutantemente. "Mas discreto. Não quero parecer que tenho conexão com a família Castellano." "Entendido." Vitório prometeu. Ele ficou em pé, oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar também. "Vou mandá-la para casa agora. Você precisa descansar." "Mas Marina." Ele segurou a mão dela por um momento extra. "Obrigado. Por tudo. Você é pessoa extraordinária." Marina sentiu um rubor subir em suas bochechas. Apenas uma professora tentando fazer a coisa certa. "Muito mais que isso." Vitório disse suavemente. "Muito mais." O motorista de Vitório levou Marina de volta para seu apartamento enquanto o sol começava a nascer. A cidade estava despertando, pessoas indo para o trabalho, vivendo suas vidas normais, completamente alheias ao drama que tinha se desenrolado durante a noite.
Quando Marina finalmente entrou em seu apartamento, tudo parecia exatamente como ela tinha deixado, mas ao mesmo tempo completamente diferente. Era como se ela tivesse estado fora por anos em vez de horas. Ela tomou um banho longo e quente, deixando a água levar parte da tensão e do medo. Depois vestiu roupas limpas e se deitou na cama, esperando não conseguir dormir. Mas o cansaço foi mais forte que qualquer coisa, e Marina caiu em sono profundo quase imediatamente. Ela acordou 14 horas depois, o sol já se pondo novamente. Seu corpo doía, seus ferimentos protestando, mas sua mente estava mais clara. Marina verificou seu telefone. Havia várias mensagens perdidas de colegas de trabalho, perguntando se ela estava bem, se tinha ficado doente. Ela respondeu dizendo que tinha uma emergência familiar, mas estaria de volta ao trabalho na segunda-feira. Era domingo agora, ela tinha tempo para se recuperar, para processar, para decidir como seguir em frente. Marina passou o resto do domingo em seu apartamento, lendo, tentando voltar à sua rotina normal. Mas seus pensamentos continuavam voltando para Alessandro, para Dante, para as 12 meninas que tinham sido salvas, para tudo que tinha acontecido. Na segunda-feira de manhã, Marina voltou para a escola. Seus alunos a receberam com o entusiasmo usual, reclamando sobre lição de casa e fazendo piadas. Era tão normal, tão mundano, e Marina se pegou sorrindo genuinamente pela primeira vez em dias. Durante o intervalo, enquanto estava em sua sala organizando papéis para a próxima aula, houve uma batida na porta. Marina olhou para cima e viu Alessandro parado na entrada, com uniforme escolar e mochila nos ombros. Ela piscou surpresa. Alessandro. O que está fazendo aqui? Meu pai achou que eu deveria voltar para a escola o mais rápido possível. Alessandro disse, entrando timidamente. Normalidade, sabe? E eu pedi para ser transferido para cá, para a sua escola. Se você aceitar me ter como aluno. Marina sentiu emoção apertar sua garganta. Claro que aceito. Será uma honra ter você em minha classe. Alessandro sorriu, e apesar dos ferimentos ainda visíveis, apesar de tudo que tinha passado, era um sorriso genuíno e cheio de esperança. Obrigado, professora. Por tudo. Nos meses seguintes, a vida gradualmente voltou a algo parecido com normalidade. Alessandro se tornou um dos melhores alunos de Marina, absorvendo conhecimento com a intensidade de alguém que queria provar que podia construir algo melhor com sua vida. Dante também foi matriculado na mesma escola, e os dois garotos formaram uma amizade profunda, unidos por trauma compartilhado e entendimento mútuo. Marina ocasionalmente via os homens de Vitório, mantendo vigilância discreta como prometido. Mas à medida que semanas se tornavam meses sem incidentes, a presença deles foi gradualmente diminuindo até desaparecer completamente. Vitório manteve sua distância, respeitando o acordo deles. Mas ocasionalmente Marina recebia presentes anônimos, livros que tinha mencionado querer ler, doações generosas para a biblioteca da escola, bolsas de estudo que apareciam misteriosamente para alunos que precisavam. Ela sabia de onde vinham, e embora parte dela quisesse recusar, Marina reconhecia que era a forma de Vitório expressar gratidão enquanto respeitava os limites dela. A operação de tráfico foi completamente desmantelada. As notícias reportaram sobre uma batida policial massiva que tinha libertado dezenas de meninas e prendido várias pessoas envolvidas. O nome de Valentina Russo foi mencionado, uma chefe criminosa que tinha tirado a própria vida antes de ser capturada. Marina nunca foi mencionada em nenhuma reportagem. Era como se ela nunca tivesse estado lá, o que era exatamente como ela queria. Um dia, 6 meses depois de tudo ter acontecido, Marina a chuva caía forte naquela noite de sexta-feira, transformando as ruas do centro da cidade em rios escuros que refletiam as luzes neon dos estabelecimentos ainda abertos. Marina Silva segurava sua bolsa de couro marrom contra o peito enquanto caminhava apressada pela calçada molhada, seus sapatos baixos chapinhando nas poças que se formavam entre as pedras irregulares do pavimento. Aos 26 anos, professora de literatura em uma escola pública do bairro Operário, ela estava acostumada a voltar tarde para casa depois das reuniões pedagógicas que se estendiam além do horário, mas aquela noite específica tinha algo de diferente no ar, uma tensão que ela não conseguia nomear. O beco era um atalho que Marina conhecia bem, um caminho estreito entre 2 prédios antigos que economizava 10 minutos de caminhada até o ponto de ônibus. Normalmente evitava passar por ali depois das 8 da noite, mas a chuva torrencial e o cansaço nas pernas depois de um dia inteiro em pé dando aulas a fizeram ignorar a voz de cautela em sua mente. As paredes de tijolo aparente dos edifícios formavam um corredor escuro, iluminado apenas por uma lâmpada pálida que pendia de um fio no meio do caminho,
balançando levemente com o vento úmido que atravessava o espaço apertado. Foi quando ela viu o corpo. Um homem estava caído no chão encharcado, de bruços, uma das mãos estendida como se tivesse tentado se apoiar antes de desmaiar completamente. Marina parou no mesmo instante, seu coração acelerando dentro do peito. A primeira reação foi recuar, seguir em frente e fingir que não tinha visto nada. Poderia ser um bêbado, um viciado, alguém perigoso. Mas então ela notou o terno caro, completamente encharcado mas visivelmente de tecido fino, as mãos que não tinham a sujeira das ruas, os sapatos de couro italiano ainda brilhantes apesar da lama. Marina olhou para os lados. O beco estava vazio, silencioso exceto pelo tamborilar constante da chuva contra os paralelepípedos e o telhado de zinco de um depósito próximo. Ela respirou fundo e se aproximou lentamente, agachando-se ao lado do homem com cuidado. Seus dedos tremeram ligeiramente quando tocou o ombro dele, primeiro com delicadeza, depois com mais firmeza. O homem não respondeu. Marina verificou a pulsação no pescoço dele. O pulso estava fraco mas presente, rápido demais. Ela virou o rosto dele com cuidado, e mesmo na penumbra do beco conseguiu distinguir feições marcantes, uma mandíbula forte, cabelos escuros colados na testa pela água, uma cicatriz pequena perto do olho esquerdo. Ele parecia ter entre 40 e 45 anos, com uma aparência que mesclava elegância e algo mais sombrio, mais perigoso. Não havia sangue visível, mas quando Marina passou a mão pelo cabelo dele, sentiu um inchaço significativo na nuca. Ele tinha batido a cabeça, ou alguém o tinha golpeado. Ela olhou novamente ao redor, agora com mais urgência. Se alguém o tinha atacado, poderia voltar. Ou pior, ainda poderia estar observando das sombras. Marina pegou seu celular com dedos molhados, a tela iluminando seu rosto preocupado. Começou a discar o número da emergência, mas então o homem gemeu baixinho e sua mão se moveu, agarrando o pulso dela com força surpreendente. Os olhos dele se abriram, escuros como carvão, focando nela com intensidade mesmo na semiconsciência. Ele murmurou algo incompreensível em italiano, depois em português, a voz rouca. Marina conseguiu distinguir apenas uma palavra repetida: filho. O homem tentou se levantar, mas cambaleou imediatamente. Marina o segurou pelos ombros, usando toda a sua força para impedir que ele caísse novamente. Você precisa ficar quieto, ela disse com firmeza, usando o mesmo tom que empregava com seus alunos mais agitados. Vou chamar uma ambulância. Não. A voz dele saiu mais clara desta vez, urgente. Não polícia. Não hospital. Por favor. Marina hesitou, o dedo sobre o botão de chamada. Ela sabia que era loucura, que deveria ignorar o pedido dele e ligar para as autoridades de qualquer maneira. Mas havia algo nos olhos daquele homem, um desespero genuíno que a fez pausar. Você está ferido. Precisa de ajuda médica. Ele balançou a cabeça, tentando novamente se levantar, desta vez com mais sucesso. Marina o ajudou, passando o braço dele sobre seus ombros e o apoiando enquanto ele encontrava o equilíbrio. Ele era alto, mais de 1,80 m, e pesado com músculo sólido sob o terno molhado. O esforço fez Marina gemer baixinho, mas ela manteve a postura. Onde você mora? Ela perguntou, já resignada ao fato de que não conseguiria convencê-lo a procurar ajuda adequada. Posso chamar alguém para buscá-lo. Longe. Ele respondeu simplesmente, depois olhou para ela com uma expressão que misturava gratidão e algo mais calculista. Seu apartamento. Perto. Não era uma pergunta, mas Marina entendeu que ele estava pedindo, não ordenando. Ela deveria ter dito não. Deveria ter insistido em chamar ajuda. Mas 26 anos ensinando adolescentes difíceis tinham desenvolvido nela um instinto para identificar perigo real de desespero genuíno, e aquele homem, por mais intimidador que fosse sua aparência, estava claramente vulnerável. Meu apartamento fica a 3 quarteirões daqui. Marina disse lentamente, ainda não acreditando nas palavras que saíam de sua boca. Mas se você tentar qualquer coisa, eu grito e esse bairro inteiro vai te cair em cima. Uma sombra do que poderia ser um sorriso passou pelo rosto do homem. Entendido, professora. Marina piscou surpresa. Como você sabe que sou professora? Suas mãos. Ele indicou com um aceno de cabeça. Giz. E você tem aquela paciência nos olhos. Minha mãe era professora. O trajeto até o apartamento de Marina foi lento e penoso. O homem tropeçava a cada poucos passos, apoiando-se pesadamente nela, murmurando palavras desconexas em italiano e português. Marina conseguiu distinguir alguns nomes. Dante, Alessandro, nomes que soavam italianos importantes para ele.
E sempre, sempre a palavra filho voltava, carregada de uma angústia que fazia o coração dela apertar. Quando finalmente chegaram ao prédio modesto de 4 andares onde Marina morava, ela teve que praticamente arrastar o homem escada acima. Ele tinha desmaiado novamente na metade do caminho até o 3º andar, e apenas sua voz firme dizendo para ele continuar em movimento o manteve consciente o suficiente para alcançar a porta do apartamento. Marina destrancou a porta com dificuldade, equilibrando o peso dele contra sua lateral, e os dois praticamente caíram para dentro do pequeno espaço. O apartamento era simples mas acolhedor, com paredes repletas de estantes de livros, um sofá bege gasto mas limpo, cortinas floridas que sua avó tinha feito, uma pequena cozinha americana que cheirava a café e canela. Era o tipo de lugar que refletia a vida de alguém que ganhava pouco mas investia tudo em conforto e conhecimento. Ela o levou até o sofá, onde o homem se deixou cair com um gemido de alívio. Marina correu até o banheiro, pegando toalhas limpas e um kit de primeiros socorros básico que mantinha no armário. Quando voltou, ele estava tentando tirar o paletó molhado com dedos desajeitados. Deixe-me ajudar. Marina colocou as coisas sobre a mesa de centro e começou a ajudá-lo a remover o paletó. Por baixo, a camisa branca estava colada ao corpo dele, revelando músculos definidos, para seu choque, o que parecia ser a marca de uma tatuagem no antebraço esquerdo. Ela não conseguiu ver com clareza, mas parecia ser algum tipo de brasão ou símbolo. Enquanto Marina examinava o ferimento na cabeça dele com cuidado, limpando o sangue seco com gaze umedecida, ela percebeu outros detalhes. As mãos dele eram fortes mas bem cuidadas, não o tipo de mãos de alguém que trabalhava com esforço físico. Havia calos apenas nos dedos indicador e médio da mão direita, no lugar exato onde alguém que manuseava armas regularmente desenvolveria. Ela tinha visto marcas semelhantes em um policial que ocasionalmente visitava a escola para palestras de segurança. Um calafrio percorreu sua espinha, mas Marina afastou os pensamentos sombrios. Fosse quem fosse aquele homem, naquele momento ele estava vulnerável e precisava de ajuda. Ela não ia julgar sem conhecer a história completa. O ferimento na cabeça não parecia tão grave quanto ela tinha temido inicialmente. Um corte pequeno que já tinha parado de sangrar, cercado por um inchaço considerável. Concussão, provavelmente, mas nada que parecesse imediatamente fatal. Ainda assim, ela sabia que ele deveria ser examinado por um profissional. Você realmente deveria ir ao hospital. Marina disse enquanto aplicava pomada antisséptica no ferimento. Pode ter uma concussão séria. Vou ficar bem. A voz dele estava mais firme agora, a consciência retornando gradualmente. Ele a observou trabalhar com atenção. Como se chama? Marina. Marina Silva. Vitório. Ele respondeu após uma pausa. Vitório Castellano. O sobrenome soou vagamente familiar, mas Marina não conseguiu colocar onde o tinha ouvido antes. Ela aplicou um curativo no ferimento e então se afastou, estudando o homem com mais atenção agora que a situação imediata estava controlada. Vitório Castellano a observou de volta, e Marina sentiu o peso daquele olhar. Não era desconfortável ou ameaçador, mas intenso, avaliativo. Ela teve a sensação estranha de que ele estava memorizando cada detalhe dela, catalogando informações de uma forma muito metódica. O que aconteceu com você? Marina perguntou finalmente, sentando-se na poltrona em frente ao sofá. Porque estava desmaiado naquele beco. Vitório fechou os olhos por um momento, e quando os abriu novamente, havia uma dor profunda neles que ia muito além do ferimento físico. Meu filho. Ele começou, a voz carregada de emoção contida. Ele está desaparecido. Alessandro. 16 anos. Marina sentiu seu coração apertar. Desaparecido. Há quanto tempo? 3 dias. Vitório passou a mão pelo rosto, o gesto revelando exaustão profunda. Eu estava seguindo uma pista. Alguém disse ter visto um garoto que correspondia à descrição dele naquela área. Mas era uma armadilha. Alguém me atacou por trás. Você foi à polícia? Marina perguntou, mas pela expressão dele já sabia a resposta. Não posso. Ele disse simplesmente. Por quê? Vitório a estudou por um longo momento, e Marina podia ver o cálculo acontecendo por trás daqueles olhos escuros. Ele estava decidindo quanto contar, quanto revelar. Meu trabalho. É complicado. Há pessoas que não gostariam de ver autoridades envolvidas. Marina cruzou os braços, um gesto defensivo que ela nem percebeu fazer. Que tipo de trabalho? Importação e exportação. Vitório disse, a resposta vindo rápida demais, ensaiada demais. Negócios da família. Mentiroso. Marina surpreendeu a si mesma com a palavra,
mas não a retirou. Ela viu a surpresa genuína no rosto dele. Não sei quem você é realmente, Vittorio Castellano, mas sei quando alguém está mentindo. Ensino adolescentes, lembra? Eles são especialistas em mentiras criativas. Um silêncio pesado caiu sobre o apartamento. Do lado de fora, a chuva tinha diminuído para um chuvisco suave, o som ritmado contra a janela preenchendo o espaço entre eles. Marina esperou, mantendo o olhar fixo no dele, recusando-se a desviar primeiro. Finalmente, Vittorio suspirou, e o som carregava o peso de anos de segredos. Você já ouviu falar da família Castellano? Marina franziu o senho, procurando na memória. O nome era familiar, tinha certeza disso agora. Então a lembrança veio, fragmentos de notícias que ela tinha visto ao longo dos anos, manchetes que nunca tinha prestado muita atenção. A família Castellano. Uma das organizações criminosas mais poderosas da região, com conexões que se estendiam da Itália até a América do Sul. Tráfico, extorsão, assassinatos, uma lista de acusações que nunca resultava em condenações porque testemunhas desapareciam e evidências se evaporavam. Marina se levantou tão rápido que a poltrona balançou. Você é. Ela não conseguiu terminar a frase. O chefe. Vittorio completou para ela, sua voz calma e factual. Dom Vittorio Castellano, para ser preciso. E antes que você entre em pânico, não estou aqui para machucá-la. Você salvou minha vida, professora. Isso significa algo no meu mundo. Significa que você está sob minha proteção agora, quer queira ou não. Marina sentiu suas pernas fraquejarem e teve que se segurar no encosto da poltrona para manter o equilíbrio. Ela tinha trazido um mafioso para dentro de sua casa. O chefe da máfia. Estava sozinha em seu apartamento com um dos homens mais perigosos da cidade. Todas as manchetes que tinha ignorado ao longo dos anos voltaram de uma vez. Corpos encontrados no rio, testemunhas que desapareciam, famílias inteiras que eram eliminadas por represália. Vittorio observou processar a informação, e para crédito dele, não fez nenhum movimento para se levantar ou se aproximar. Eu entendo seu medo. Ele disse calmamente. E você tem todo o direito de me mandar embora agora. Mas, Marina, eu imploro, por favor me ajude a encontrar meu filho. Você é professora, conhece jovens, conhece a cidade de formas que meus homens nunca conhecerão. Alessandro não é parte do negócio da família. Eu mantive ele afastado disso tudo. Ele é inocente. A menção ao filho trouxe Marina de volta à realidade. Independente de quem Vittorio Castellano fosse, independente dos crimes que ele tivesse cometido, havia um garoto de 16 anos desaparecido. Um garoto que, se Vittorio estava dizendo a verdade, não tinha nada a ver com o mundo criminal de seu pai. Marina respirou fundo, forçando seu coração acelerado a diminuir o ritmo. Você disse que alguém te atacou quando estava seguindo uma pista. Quem seria capaz de fazer isso com você? Quero dizer, você é. Ela gesticulou vagamente. Você. Vittorio permitiu-se um sorriso amargo. Tenho inimigos, professora. Muitos inimigos. Famílias rivais, pessoas que perderam algo por minha causa, ex-aliados que se sentiram traídos. A lista é longa. Mas atacar meu filho, sequestrar Alessandro, isso ultrapassa todas as linhas que mesmo no nosso mundo não cruzamos. É uma declaração de guerra. Você acha que foi um sequestro então? Não uma fuga. Alessandro não fugiria. Vittorio disse com certeza absoluta. Ele sabe quem eu sou, sabe que tipo de vida eu levo. Nós temos uma relação complicada, sim. Ele não aprova minhas escolhas. Passou os últimos 2 anos me dizendo que queria ser diferente, queria estudar medicina, ajudar pessoas. Nós brigamos sobre isso. Mas ele não fugiria. Não assim, sem uma palavra, sem levar suas coisas importantes. A mãe dele morreu quando ele tinha 5 anos. Ele mantém uma foto dela ao lado da cama. Está lá ainda. A dor na voz de Vittorio era palpável, crua e real de uma forma que fez o coração de Marina se apertar apesar de seus medos. Ela se viu voltando a sentar, desta vez na beirada do sofá, longe dele mas não mais fugindo. Me conte sobre a noite em que ele desapareceu. Marina disse finalmente. Tudo que você se lembra. Vittorio contou. Alessandro tinha saído de casa na quinta-feira à noite, dizendo que ia encontrar amigos em uma cafeteria perto da universidade. Ele gostava de frequentar aquele lugar, conversava com estudantes mais velhos sobre medicina e ciência. Vittorio tinha designado 2 de seus melhores homens para seguir o garoto discretamente, mantê-lo seguro sem que soubesse que estava sendo vigiado. Mas Alessandro nunca chegou à cafeteria.
As câmeras de segurança mostravam ele entrando em um táxi 3 quarteirões da casa, e então nada. O táxi era roubado, o motorista nunca foi encontrado, e Alessandro simplesmente desapareceu. Não houve pedido de resgate. Vittorio continuou, sua voz ficando mais tensa. Isso é o que mais me preocupa. Se fosse sobre dinheiro, eu já teria recebido uma ligação. Se fosse sobre poder, sobre enfraquecer minha posição, haveria alguma mensagem, alguma demonstração. Mas 3 dias de silêncio absoluto. É como se ele tivesse sido apagado da existência. Marina processou as informações, sua mente de professora naturalmente organizando os fatos, procurando padrões. E a pista que você estava seguindo hoje? A que levou você àquele beco? Um informante disse ter visto um garoto que correspondia à descrição de Alessandro em um armazém abandonado naquela área. Disse que o garoto estava assustado, tentando escapar. Vittorio tocou o ferimento na cabeça delicadamente. Deveria saber que era óbvio demais. Mas quando se trata do seu filho, você para de pensar com clareza e começa a agir por desespero. Marina assentiu lentamente. Ela podia entender isso. Tinha visto pais de seus alunos fazerem coisas irracionais por amor e medo. Vittorio Castellano podia ser um chefe da máfia, mas também era um pai desesperado. As duas realidades coexistiam, complicadas e impossíveis de separar. Você tem foto dele? Marina perguntou, surpreendendo a si mesma novamente. Por que estava se envolvendo nisso? Por que estava considerando ajudar um criminoso? Mas a resposta veio rápida, porque havia um garoto de 16 anos em perigo, e ela era professora. Era sua natureza querer ajudar os jovens. Vittorio pegou a carteira do bolso interno do paletó molhado. Dentro, protegida por plástico, havia uma foto de um adolescente sorridente. Alessandro Castellano tinha o rosto do pai, mas havia uma suavidade nele que Vittorio não possuía mais. Olhos escuros e inteligentes, cabelos negros despenteados, um sorriso que revelava aparelho ortodôntico. Ele usava uma camiseta de uma banda de rock indie e segurava um livro grosso de anatomia. Parecia exatamente o tipo de aluno que Marina adorava ter em suas aulas, curioso, apaixonado, cheio de sonhos. Ele é bonito. Marina disse suavemente. E você disse que ele quer estudar medicina. Desde que tinha 8 anos. Vittorio confirmou, e pela primeira vez desde que Marina o encontrara, havia um sorriso genuíno em seu rosto. Ele disseca sapos no porão da casa, estuda biologia até tarde da noite, faz trabalho voluntário no hospital comunitário aos fins de semana. Tudo escondido de mim, porque acha que eu não aprovaria. Você aprova. Não era uma pergunta. Fico orgulhoso. Vittorio corrigiu, guardando a foto com cuidado. Alessandro será melhor do que eu jamais fui. Ele vai salvar vidas enquanto eu. Ele não terminou a frase, mas não precisava. Marina ficou em silêncio por um momento, estudando o homem à sua frente. Vittorio Castellano era uma contradição viva, brutal e terno, perigoso e vulnerável, criminoso e pai amoroso. Ela sabia que deveria chamá-lo de monstro e mandá-lo embora. Mas também sabia que não conseguiria viver consigo mesma se não tentasse ajudar Alessandro. Está bem. Marina disse finalmente, a decisão tomada. Vou ajudá-lo a procurar seu filho. Mas com condições. Vittorio a observou atentamente. Estou ouvindo. Primeira condição, nada de violência. Se encontrarmos Alessandro, ou pistas sobre onde ele está, fazemos isso do jeito certo. Sem represálias, sem corpos aparecendo no rio. Você pode ser um criminoso, mas eu não vou ser cúmplice de assassinatos. Vittorio hesitou, e Marina viu o conflito em seu rosto. Ela sabia que estava pedindo algo que ia contra tudo que ele era, contra as regras do mundo dele. Mas finalmente ele assentiu. Nada de violência. Até encontrarmos Alessandro e garantirmos que está seguro. Depois disso, não posso prometer nada, mas você não estará envolvida. Era o melhor que ela conseguiria, Marina sabia. Segunda condição, você me conta tudo. Todos os inimigos que você tem, todos os conflitos recentes, qualquer coisa que possa estar relacionada ao desaparecimento dele. Sem segredos. Acordado. E terceira. Marina o encarou diretamente nos olhos. Quando isso terminar, quando Alessandro estiver em casa seguro, você some da minha vida. Eu vou fingir que essa noite nunca aconteceu, você vai fazer o mesmo, e seguimos caminhos separados. Eu não quero proteção da máfia, não quero favores, não quero nada que me conecte ao seu mundo. Entendido. Pela primeira vez, Marina viu algo parecido com respeito genuíno no olhar de Vittorio. Entendido, professora. Você é uma mulher de princípios.
Eu respeito isso. Então vamos começar. Marina se levantou, pegando um bloco de notas e uma caneta da estante. Me conte sobre seus inimigos, começando pelos mais prováveis de fazer algo assim. Vitório começou a falar, e Marina foi anotando. Havia a família Russo, rivais de longa data que controlavam o porto sul da cidade. Os Volkov, uma organização russa que tinha perdido território significativo para os Castellano nos últimos anos. Os Mendes, um cartel mexicano com quem Vitório tinha rompido relações recentemente. E havia outros, menores mas não menos perigosos, homens que Vitório tinha traído, sócios que se sentiram enganados, ex-aliados que guardavam rancor. A lista era depressivamente longa, e Marina sentiu o peso da situação se estabelecer em seus ombros. Como eles iriam descobrir qual dessas pessoas era responsável? Como encontrariam Alessandro entre tantos possíveis culpados? Você disse que ele frequentava uma cafeteria perto da universidade. Marina disse quando Vitório terminou de enumerar seus inimigos. Podemos começar por lá amanhã. Conversar com as pessoas que o conheciam, ver se alguém notou algo estranho nas últimas semanas. É um bom começo. Vitório concordou. Mas você precisa entender, professora, que a pessoa responsável por isso pode estar observando lugares que Alessandro costumava frequentar. Se aparecer fazendo perguntas, pode se colocar em perigo. Marina sentiu um arrepio de medo, mas manteve a voz firme. Então você vem comigo. Não obviamente como Dom Vitório Castellano, mas como. Ela pensou por um momento. Pai preocupado. Deixe sua segurança, seus capangas, seus sinais óbvios de poder em casa. Vista-se como pessoa normal. Vamos juntos, como se eu estivesse ajudando um amigo a encontrar o filho. Isso levantará menos suspeitas. Vitório a olhou com surpresa e depois assentiu lentamente. Esperta. Muito esperta. Você já tinha pensado em trabalhar com investigação. Eu trabalho com adolescentes. Marina respondeu secamente. Isso requer mais habilidades investigativas do que você imagina. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Vitório, transformando completamente sua aparência. Por um momento, Marina conseguiu ver o homem que ele devia ter sido antes da violência e do crime endurecerem suas feições. Então o sorriso desapareceu, substituído novamente pela máscara de preocupação. Já é tarde. Marina olhou o relógio na parede. Passava da meia-noite. Você pode dormir no sofá esta noite. Amanhã de manhã começamos a procurar. Vou pegar cobertores e um travesseiro. Marina. Vitório a chamou quando ela estava indo em direção ao quarto. Ela parou e olhou para trás. Obrigado. Por tudo. Você não tinha obrigação de ajudar um estranho desmaiado em um beco, muito menos depois de descobrir quem eu sou. Não vou esquecer isso. Marina apenas assentiu e foi buscar os cobertores. Quando voltou, Vitório tinha tirado os sapatos e estava olhando pela janela para a cidade lá fora. A chuva tinha parado completamente agora, deixando as ruas lustrosas sob as luzes da madrugada. Ela armou o sofá com os cobertores e travesseiro, deixando também um copo de água na mesinha de centro. Então, sem mais palavras, foi para seu quarto e fechou a porta, trancando-a por precaução. Não que uma tranca fosse impedir Vitório Castellano se ele decidisse fazer algo, mas o gesto a fez sentir marginalmente mais segura. Marina deitou na cama totalmente vestida, sem conseguir relaxar o suficiente para trocar de roupa. Seu coração ainda batia acelerado, sua mente girando com tudo que tinha acontecido nas últimas horas. Ela tinha um mafioso dormindo em sua sala. Tinha concordado em ajudar a procurar o filho dele. Tinha se metido em algo muito maior e mais perigoso do que qualquer coisa que já tinha experimentado em sua vida ordenada e segura de professora. Mas quando fechou os olhos, a imagem que via era a de Alessandro, um garoto de 16 anos com sonhos de salvar vidas, desaparecido há 3 dias sem deixar rastro. E Marina sabia, com a mesma certeza que sabia seu próprio nome, que não conseguiria simplesmente ignorar e voltar para sua vida normal sem tentar ajudar. Ela finalmente adormeceu já perto do amanhecer, com o som distante de Vitório se movendo na sala, provavelmente incapaz de dormir também, perdido em seus próprios pensamentos sobre o filho desaparecido. Marina acordou com o cheiro de café. Por um momento desorientado, ela pensou que tinha sido apenas um sonho estranho, produto de uma mente cansada e imaginativa. Mas então ouviu o som de alguém se movendo na cozinha, e a memória da noite anterior voltou com força total. Ela se levantou rapidamente, verificando sua aparência no espelho do quarto. Parecia exatamente o que era: alguém que tinha dormido de roupa, com olheiras profundas e cabelo desgrenhado. Mas não havia tempo para vaidade agora. Marina passou água no rosto,
prendeu o cabelo em um rabo de cavalo e saiu do quarto. Vitório estava na cozinha americana, parado em frente ao fogão como se soubesse exatamente o que fazer. Ele tinha achado os ovos na geladeira, o pão na gaveta, e estava preparando o café da manhã com a eficiência de alguém acostumado a cuidar de si mesmo. Tinha trocado a camisa molhada da noite anterior por... Marina piscou surpresa. Isso era uma de suas camisetas grandes, aquelas que ela usava para dormir. Ficava absurdamente apertada nele, esticada sobre os músculos do peito e ombros, mas pelo menos estava seca. Bom dia. Vitório disse sem olhar para trás, como se tivesse ouvido ela entrar. Espero que não se importe. Achei seu café e imaginei que você gostaria de começar o dia bem alimentada. Vamos ter um longo dia pela frente. Marina sentou-se à pequena mesa, ainda processando a surrealidade da situação. Um mafioso estava fazendo café da manhã em sua cozinha, usando sua camiseta. Como sua vida tinha chegado a esse ponto? Onde você aprendeu a cozinhar? Marina perguntou, observando ele trabalhar com habilidade. Minha mãe, antes de morrer. Vitório virou ovos mexidos na panela com precisão. Ela insistia que todo homem deveria saber cuidar de si mesmo. Dizia que depender de outros para necessidades básicas era fraqueza. Depois que ela se foi, fui eu quem cozinhava para mim e meu irmão mais novo. Você tem um irmão? Tinha. Vitório disse, o tom ficando mais sombrio. Dante. Ele morreu há 5 anos. É uma longa história, e não uma que eu goste de contar. Marina não insistiu. Em vez disso, aceitou o prato de ovos mexidos e torradas que ele colocou à sua frente, junto com uma xícara de café fumegante. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, Marina observando discretamente o ferimento na cabeça dele. O inchaço tinha diminuído durante a noite, e a cor estava melhor. Você se sente bem o suficiente para sair hoje? Marina perguntou. Aquele golpe foi sério. Já passei por pior. Vitório respondeu simplesmente. E cada hora que passa é uma hora a mais que Alessandro está desaparecido. Não posso me dar ao luxo de descansar. Depois do café, Marina tomou banho rápido e trocou de roupa, vestindo jeans, uma blusa simples e um casaco leve. Quando saiu do quarto, encontrou Vitório olhando pela janela novamente, já vestindo seu terno da noite anterior, que tinha secado durante a noite embora estivesse um pouco amarrotado. Você não pode sair assim. Marina disse, avaliando a roupa dele. Parece exatamente o que é, alguém importante e perigoso. Precisa parecer mais normal. Vitório olhou para baixo, como se estivesse vendo o terno pela primeira vez. Não tenho outras roupas aqui, professora. Marina suspirou, foi até o quarto novamente e voltou com uma sacola. Meu ex-noivo deixou algumas coisas aqui antes de terminarmos. Nunca tive coragem de jogar fora. Acho que servem em você. Ex-noivo. Vitório comentou enquanto pegava a sacola, uma sobrancelha erguida. História para outro dia. Marina disse rapidamente, sentindo um rubor subir em suas bochechas. Se é que haverá outro dia, lembre-se do nosso acordo. Vitório vestiu as roupas no banheiro, jeans escuros, uma camisa de botão azul e um casaco casual. Quando saiu, parecia uma pessoa completamente diferente. Ainda havia autoridade em sua postura, mas o conjunto geral era de um homem comum, talvez um empresário discreto, não o chefe da família Castellano. Melhor. Marina aprovou. Muito melhor. Agora vamos. A cafeteria perto da universidade era um estabelecimento pequeno mas charmoso, com paredes de tijolo expostas, mesas de madeira desgastadas e o cheiro constante de café recém-moído no ar. Chamava-se Refúgio dos Sonhadores, e quando Marina e Vitório entraram às 10 da manhã de sábado, o lugar estava razoavelmente cheio de estudantes curvados sobre livros e laptops. Marina se aproximou do balcão onde uma garota de cabelos cor-de-rosa e múltiplos piercings operava a máquina de café expresso. Ela usava um avental com o logo da cafeteria e tinha um sorriso cansado mas genuíno. Bom dia. O que posso fazer por vocês? 2 cafés, por favor. Marina pediu, depois hesitou. Na verdade, estamos procurando informações sobre um garoto que costumava vir aqui. Alessandro Castellano. Você o conhece? O sorriso da garota falhou por uma fração de segundo, seus olhos se movendo rapidamente para Vitório antes de voltar para Marina. Vi ele em um tempo. Por quê? Sou Marina, professora. E este é Vitório, pai do Alessandro. Ele está desaparecido há 3 dias e estamos tentando descobrir o que aconteceu. A garota, cuja etiqueta identificava como Luna, mordeu o lábio inferior, obviamente desconfortável. Olha, eu não quero problemas. Alessandro era legal, sempre educado,
deixava boas gorjetas. Mas eu não sei de nada sobre ele desaparecer. Vitório se inclinou levemente sobre o balcão, sua voz baixa mas urgente. Por favor. Ele é meu único filho. Se você sabe qualquer coisa, qualquer detalhe pequeno que possa ajudar, eu ficaria eternamente grato. Luna olhou ao redor nervosamente, depois suspirou. Tá, olha. Alessandro vinha aqui 2 ou 3 vezes por semana. Ele geralmente sentava naquele canto. Ela apontou para uma mesa perto da janela. Conversava com os universitários, principalmente sobre medicina e ciência. Tinha um grupo regular que ele encontrava. Você se lembra de alguém desse grupo? Marina perguntou, pegando seu caderno de notas. Tinha uma garota, Isabela. Estudante de medicina do 3º ano. Ela e Alessandro ficavam muito tempo conversando. E tinha um cara mais velho também, professora ou algo assim. Cabelo grisalho, óculos. Professor Romano, acho que era o nome. Vitório e Marina trocaram olhares. Você notou algo diferente nas últimas semanas? Marina continuou. Alessandro pareceu preocupado, assustado, qualquer coisa fora do normal. Luna pensou por um momento. Agora que você menciona, na última vez que ele veio aqui, uns 4 ou 5 dias atrás, ele parecia meio nervoso. Continuava olhando pela janela como se estivesse esperando alguém. Ou com medo de que alguém aparecesse. Ele estava sozinho. Vitório perguntou. Não. Luna balançou a cabeça. Estava com a Isabela. Eles discutiram sobre alguma coisa, não deu para ouvir direito porque estava barulhento. Mas a Isabela parecia chateada quando foi embora. Você sabe onde podemos encontrar essa Isabela? Marina perguntou. Ela geralmente vem aqui nas manhãs de sábado para estudar. Luna olhou o relógio. Deveria chegar em mais ou menos meia hora, se mantiver o padrão. Marina e Vitório agradeceram, pagaram pelos cafés e se sentaram na mesma mesa que Alessandro costumava ocupar. Dali, tinham boa visão da porta e da rua lá fora. Marina observou Vitório, que estava tenso como uma corda de violino, os olhos fixos na entrada. Respira. Marina disse baixinho. Se você ficar parecendo um predador esperando a presa, vai assustá-la antes mesmo de podermos fazer perguntas. Vitório exalou lentamente, forçando os ombros a relaxar. Você é boa nisso. Manter as pessoas calmas, no controle. Parte do trabalho. Marina tomou um gole do café. Adolescentes podem sentir tensão a quilômetros de distância. Se você demonstra nervosismo ou raiva, eles se fecham completamente. 20 minutos depois, uma jovem entrou na cafeteria. Ela tinha cerca de 20 anos, cabelos castanhos presos em um coque desarrumado, jeans e moletom da universidade, uma mochila pesada nos ombros. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, como se tivesse chorado recentemente. Luna chamou a atenção dela e apontou discretamente para Marina e Vitório. Isabela hesitou, claramente considerando fugir. Mas então seus ombros caíram em resignação e ela caminhou até a mesa deles. Vocês estão procurando Alessandro. Ela disse sem preâmbulo, sua voz carregada de emoção contida. Sou o pai dele. Vitório disse gentilmente. E está Marina, que está me ajudando a procurar. Por favor, sente-se. Isabela puxou uma cadeira, largando a mochila no chão com um baque pesado. Eu devia ter feito algo. Ela começou imediatamente, as palavras jorrando como se estivesse esperando há dias para dizê-las. Eu sabia que ele estava com problemas, mas achei que ele estava exagerando, sendo paranoico. Que tipo de problemas? Marina perguntou suavemente, pegando seu caderno. Isabela limpou as lágrimas com as costas da mão. Faz uns 2 meses, Alessandro começou a dizer que estava sendo seguido. No começo achei que era imaginação, você sabe. Mas então ele me mostrou fotos. Sempre o mesmo carro, um sedã preto, aparecendo em lugares diferentes onde ele estava. Mesma placa. Você ainda tem essas fotos? Vitório se inclinou para a frente, a urgência clara em sua voz. Alessandro as tinha no telefone dele. Isabela balançou a cabeça. Mas ele anotou a placa. Me deu um papel com o número, disse que era segurança, caso algo acontecesse com ele. Está em casa. Posso buscar. Por favor. Vitório disse, e havia súplica genuína em sua voz. Qualquer informação pode ajudar. Isabela assentiu, mas não se moveu ainda. Tinha mais coisa. Ela continuou. Umas 3 semanas atrás, Alessandro disse que tinha descoberto algo. Algo grande sobre o trabalho do pai dele. Ele não entrou em detalhes, mas estava apavorado. Disse que tinha informação que poderia. Ela hesitou, olhando para Vitório com medo.
que poderia destruir tudo. Marina sentiu Vitório ficar rígido ao lado dela e colocou uma mão leve em seu braço, um gesto de advertência. Continue. Marina encorajou Isabela. Ele disse que não sabia o que fazer. Se contava para o pai, talvez o colocasse em perigo. Se não contava, outras pessoas poderiam se machucar. Alessandro estava com um dilema moral enorme. Isabela limpou mais lágrimas. Na última vez que o vi, aqui nesta cafeteria, ele disse que tinha tomado uma decisão. Que ia fazer a coisa certa, mesmo que isso custasse tudo. Eu perguntei o que ele queria dizer, mas ele não explicou. Só disse que me amava. Foi a primeira vez que ele disse isso, e também foi a última vez que o vi. A revelação pareceu atingir Vitório como um soco físico. Marina viu a dor atravessar seu rosto, a compreensão de que seu filho tinha descoberto algo terrível, algo relacionado ao mundo que Vitório tinha tentado manter afastado dele. Ele mencionou nomes. Marina perguntou. Lugares. Qualquer detalhe específico. Não. Isabela balançou a cabeça miseravelmente. Só disse que envolvia o porto. E que tinha a ver com mais do que apenas negócios. Crianças, ele disse. Tinha crianças envolvidas. Um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Marina viu Vitório fechar os olhos, seu rosto empalidecendo. Ela não sabia muito sobre o mundo do crime, mas sabia que havia linhas que mesmo criminosos não cruzavam. E tráfico de crianças era uma dessas linhas. O Porto Sul. Vitório murmurou, mais para si mesmo. A família Russo. Eles controlam aquela área. Mas eles sabem que isso causaria guerra imediata se descobrissem que estão envolvidos com crianças. Marina tocou o braço dele novamente, trazendo de volta ao presente. Isabela, você pode ir buscar esse número de placa agora. E se Alessandro te deu qualquer outra coisa, qualquer nota, mensagem, qualquer coisa, traga tudo. Isabela assentiu e se levantou rapidamente. Moro a 2 quarteirões daqui. Posso voltar em 15 minutos. Ela olhou para Vitório, os olhos cheios de súplica. Por favor, encontre ele. Alessandro é uma das melhores pessoas que já conheci. Ele não merece estar envolvido nisso. Vou encontrar meu filho. Vitório prometeu, e havia uma determinação fria em sua voz que fez Marina se arrepiar. E quem quer que tenha feito isso vai pagar. Depois que Isabela saiu correndo, Marina se virou para Vitório. Você disse nada de violência. Lembra? Até encontrarmos Alessandro e garantirmos que está seguro. Vitório corrigiu, seus olhos escuros como pedra. Depois disso, professora, não posso e não vou fazer promessas. Marina queria argumentar, mas sabia que seria inútil. Em vez disso, focou no que podiam fazer agora. Essa história sobre o porto e crianças. Se Alessandro descobriu algo assim, quem mais saberia? Alguém de dentro da sua organização. Vitório pensou por um momento. Tem um homem, Marco, que gerencia nossas operações no Porto Norte. Se algo estranho está acontecendo no Porto Sul, ele pode ter ouvido rumores. É discreto, leal. Posso confiar nele. Então vamos falar com ele depois que Isabela voltar com essa placa. Isabela retornou exatamente 15 minutos depois, ofegante por ter corrido. Ela tinha uma pasta em suas mãos, que colocou sobre a mesa. Aqui está. Ela abriu a pasta, revelando pedaços de papel, algumas fotos impressas, e anotações na caligrafia apertada de um adolescente. Alessandro me dava cópias de coisas importantes. Disse que eu deveria guardar caso algo acontecesse com ele. Eu achei que ele estava sendo dramático demais, mas agora. Agora você salvou a vida dele. Vitório disse com intensidade, pegando os papéis com mãos que tremiam levemente. Obrigado, Isabela. Você não tem ideia do quanto isso significa. Marina e Vitório passaram a próxima hora na cafeteria, examinando cada documento, cada nota, cada foto. Alessandro tinha sido meticuloso em sua investigação. Havia fotos do sedã preto que o seguia, a placa claramente visível. Havia anotações sobre padrões, horários, locais. E havia algo mais, cópias de documentos que Alessandro tinha conseguido de alguma forma, talvez da própria casa de Vitório, que detalhavam embarques no Porto Sul. Os números não batiam. Marina observou, sua experiência em organizar horários escolares e orçamentos apertados tornando-a boa em detectar irregularidades. Veja, aqui diz que este container específico pesa 3 toneladas, mas o manifesto de saída lista 5 toneladas. E este aqui, o conteúdo declarado é maquinário agrícola, mas o peso é leve demais para isso. Containers duplos. Vitório disse sombriamente. Conteúdo falso na frente, real escondido atrás. É uma técnica antiga.
Mas se Alessandro descobriu isso nos documentos da família Russo. Ele passou a mão pelo rosto. Meu filho invadiu os arquivos deles de alguma forma. Santo Deus, o que ele estava pensando? Ele estava pensando em fazer a coisa certa. Marina disse firmemente. Em parar algo horrível de acontecer. Alessandro pode ter nascido no seu mundo, Vitório, mas ele escolheu não fazer parte dele. Ele escolheu ser melhor. Vitório não respondeu, mas Marina viu a emoção cruzar seu rosto. Orgulho misturado com medo, amor misturado com desespero. Isabela, que tinha ficado sentada silenciosamente enquanto eles examinavam os documentos, finalmente falou. Há mais uma coisa. Professor Romano, o homem que mencionei antes. Alessandro confiava nele, conversava muito sobre questões éticas. Se Alessandro contou para alguém o que descobriu, teria sido para ele. Onde podemos encontrar esse professor? Marina perguntou. Ele dá aulas na universidade de segunda a quinta. Mas aos sábados ele faz trabalho voluntário na clínica comunitária no bairro de Santa Maria. Alessandro costumava ir com ele às vezes. Marina olhou o relógio. Já passava do meio-dia. Se formos agora, ainda podemos pegá-lo lá. Vitório já estava se levantando, guardando os documentos cuidadosamente na pasta de Isabela. Podemos ficar com isso? Ele perguntou à garota. Claro. Isabela assentiu. Só, por favor, me avisem quando encontrarem ele. Eu preciso saber que está bem. Vamos avisar. Marina prometeu, apertando a mão da garota. E obrigada, Isabela. Você pode ter salvado a vida dele hoje. A clínica comunitária no bairro Santa Maria era um prédio baixo e desgastado, pintado de um amarelo desbotado que já tinha dias melhores. Havia uma fila de pessoas esperando do lado de fora, principalmente idosos e mães com crianças pequenas. Um letreiro acima da porta anunciava: atendimento gratuito aos sábados. Marina e Vitório entraram, e foram recebidos por uma recepcionista voluntária, uma senhora de meia idade com óculos pendurados em uma corrente no pescoço. Vocês estão aqui para atendimento? Ela perguntou, já pegando uma prancheta com formulários. Na verdade, estamos procurando o professor Romano. Marina disse. É urgente. A senhora franziu o senho. Ele está atendendo no momento. Há uma fila e... É sobre um de seus alunos. Vitório interrompeu, sua voz carregando a autoridade natural que fez a mulher hesitar. Alessandro Castellano. Ele está desaparecido e acreditamos que o professor pode ter informações. A menção de um jovem desaparecido mudou completamente a atitude da recepcionista. Oh, meu Deus! Claro, deixe-me ir buscá-lo. Esperem aqui. Ela desapareceu por uma porta nos fundos da clínica, e alguns minutos depois voltou acompanhada de um homem que correspondia à descrição. Talvez 60 anos, cabelo grisalho, óculos, com a expressão gentil de quem passa a vida cuidando de outros. Ele usava jaleco branco sobre roupa casual e tinha um estetoscópio pendurado no pescoço. Vocês estão procurando Alessandro. Professor Romano disse sem preâmbulo, sua voz carregada de preocupação. Eu também. Ele não apareceu para nosso turno voluntário na quinta-feira passada. Alessandro nunca falta sem avisar. Sou o pai dele. Vitório se apresentou. E está é Marina. Alessandro está desaparecido há 3 dias. Precisamos saber se ele conversou com você sobre algo que descobriu, algo relacionado ao Porto Sul. Professor Romano olhou ao redor da recepção cheia de gente, depois indicou com a cabeça. Vamos para meu consultório. Isso não é conversa para ter em público. Eles o seguiram por um corredor estreito até uma pequena sala com uma mesa de exame, armários médicos e uma escrivaninha empilhada com papéis. Romano fechou a porta e se virou para encará-los. Antes de qualquer coisa, eu preciso saber. Você está aqui como pai ou como Dom Castellano? A pergunta direta pegou Vitório de surpresa. Você sabe quem eu sou. Alessandro me contou há alguns meses. Ele estava lutando com isso, tentando entender como reconciliar o pai que amava com o homem cujas ações ele condenava moralmente. Romano cruzou os braços. Então, qual é pai ou chefe da máfia? Pai. Vitório respondeu sem hesitação. Primeiro e acima de tudo, pai. Só quero meu filho de volta são e salvo. O que ele descobriu, seja o que for, podemos lidar com isso depois. Romano estudou Vitório por um longo momento, depois pareceu chegar a uma decisão. Alessandro veio me ver há 3 semanas, extremamente agitado. Ele tinha descoberto que uma operação de tráfico estava acontecendo através do Porto Sul. Não drogas ou armas, mas crianças. Meninas jovens, principalmente, sendo trazidas da América do Sul para serem vendidas.
Vitório ficou pálido. Meu Deus! Alessandro descobriu através de documentos que acidentalmente viu em sua casa. Romano continuou. Ele não estava procurando, não estava investigando. Apenas aconteceu de ver papéis sobre sua mesa um dia, e sua mente analítica começou a fazer conexões. Quando percebeu o que estava vendo, ficou horrorizado. E ele contou para você? Marina perguntou. Ele não sabia o que fazer. Romano se sentou na beirada da mesa. Alessandro me disse que tinha duas opções: contar ao pai e potencialmente colocar toda a família Castellano em perigo de guerra com os russos, ou ir às autoridades e potencialmente destruir a própria família também, já que inevitavelmente a investigação se expandiria. Ele estava dividido entre proteger o pai que amava e fazer o que sabia ser moralmente correto. O que você aconselhou? Vitório perguntou, sua voz controlada mas tensa. Disse a ele para seguir sua consciência, mas ser cuidadoso. Romano suspirou pesadamente. Alessandro decidiu tentar uma terceira opção: coletar evidências suficientes e então entregar tudo anonimamente às autoridades, de uma forma que expusesse apenas os russos e mantivesse sua família fora disso. Ele estava tentando proteger todos. Foi por isso que ele copiou os documentos. Marina murmurou, as peças se encaixando. Ele não estava tentando prejudicar ninguém. Estava tentando salvar as crianças sem destruir a família. Exatamente. Romano confirmou. Mas claramente alguém descobriu o que ele estava fazendo. Alessandro me ligou na quinta-feira de manhã, muito cedo. Disse que achava que tinha sido descoberto, que alguém estava se aproximando dele. Ele soava apavorado. Foi a última vez que falei com ele. Vitório tinha as mãos fechadas em punhos tão apertados que seus nós dos dedos estavam brancos. Quem mais sabia sobre isso? Quem Alessandro pode ter contado? Até onde sei, apenas eu, Isabela e possivelmente um investigador particular que Alessandro mencionou ter contatado. Romano tirou os óculos e limpou as lentes, um gesto nervoso. Um homem chamado Carvalho. Ex-policial, agora trabalha de forma independente. Alessandro disse que Carvalho tinha experiência com esse tipo de caso e poderia ajudar a construir um dossiê anônimo para entregar às autoridades. Você tem o contato desse Carvalho? Vitório perguntou urgentemente. Romano foi até sua escrivaninha e começou a procurar entre os papéis. Depois de alguns momentos, encontrou um cartão de visita amarrotado. Aqui. Alessandro me deu isso caso eu precisasse entrar em contato. Disse que Carvalho era um dos poucos investigadores da cidade que não estava no bolso de nenhuma família criminosa. Marina pegou o cartão. José Carvalho, investigações privadas. Havia um número de telefone e um endereço no centro da cidade. Ela olhou o relógio. Já passava das 2 da tarde. Vamos tentar encontrá-lo agora. Esperem. Romano se levantou, sua expressão tornando-se ainda mais séria. Vocês precisam entender algo. Se Alessandro realmente foi pego pela família russo, ou por quem quer que esteja por trás desse tráfico, ele não está apenas em perigo. Ele está sendo usado como isca. Isca para quê? Marina perguntou, embora já soubesse a resposta. Para você. Romano olhou diretamente para Vitório. Dom Castellano procurando freneticamente por seu filho, fazendo perguntas, seguindo pistas. É a oportunidade perfeita para um inimigo atingi-lo quando está vulnerável. Cada lugar que você vai, cada pessoa que você questiona, pode ser uma armadilha. Eu sei disso. Vitório disse simplesmente. E não me importo. Vou seguir cada pista, cada sobra, até encontrar Alessandro. Se querem me pegar no processo, que tentem. Marina tocou o braço dele novamente, aquele gesto que estava se tornando familiar. Então vamos ser espertos sobre isso. Não vamos mergulhar cegamente. Planejamos cada passo. Professor Romano os observou por um momento, depois assentiu lentamente. Alessandro tem sorte em ter vocês dois procurando por ele. Um pai determinado e uma professora com bom senso. Ele vai precisar de ambos se quisermos trazê-lo para casa vivo. A última palavra pairou no ar como uma sentença. Vivo. Não ileso, não são e salvo, mas simplesmente vivo. Era o melhor que podiam esperar neste ponto. Eles agradeceram ao professor Romano e saíram da clínica, voltando para as ruas movimentadas do bairro Santa Maria. O sol estava alto agora, um contraste brutal com a escuridão do assunto que estavam investigando. O endereço no cartão de Carvalho os levou a um prédio comercial deteriorado no centro velho da cidade, o tipo de lugar onde escritórios de advocacia de terceira linha e agências de cobrança operavam dos andares superiores. O nome de Carvalho estava listado no diretório, 5º andar, sala 512. Não havia elevador,
Então eles subiram as escadas, o ar ficando progressivamente mais úmido e abafado a cada andar. A porta da sala 512 era de vidro fosco com o nome pintado em letras pretas descascadas. J. Carvalho, Investigações Confidenciais. Vitório bateu, mas não houve resposta. Ele tentou a maçaneta. Trancada. Ele pode estar em campo. Marina sugeriu. Trabalhando em outro caso. Ou pode estar morto. Vitório disse sombriamente, e Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Se Alessandro contatou sobre isso, e se quem sequestrou Alessandro descobriu, Carvalho seria a próxima pessoa que iriam atrás. Vitório pegou algo do bolso, uma pequena ferramenta de metal que Marina não conseguiu identificar. Em segundos, a fechadura cedeu com um clique suave. Isso é invasão. Marina sussurrou, mesmo sabendo que era absurdo se preocupar com legalidades neste ponto. Tecnicamente. Vitório concordou, empurrando a porta aberta. Mas prefiro pedir perdão do que permissão quando a vida do meu filho está em jogo. O escritório era pequeno e desordenado, com uma mesa coberta de papéis, um arquivo que parecia prestes a desabar sob seu próprio peso, e paredes cobertas com quadros de cortiça cheios de fotos e anotações conectadas por linhas de barbante vermelho. Era o estereótipo perfeito de um escritório de detetive de filme noir. Mas havia algo errado. Marina percebeu imediatamente. Os papéis na mesa estavam espalhados de forma muito caótica, como se alguém tivesse vasculhado o lugar às pressas. Gavetas estavam abertas, arquivos puxados e jogados no chão. Alguém esteve aqui antes de nós. Vitório murmurou, seus olhos varrendo o cômodo com expertise profissional. Procurando por algo. Ou destruindo evidências. Marina começou a examinar os quadros na parede, procurando por qualquer menção a Alessandro ou ao caso. Havia diversos casos aparentes sendo investigados, fraudes matrimoniais, seguros fraudulentos, pessoas desaparecidas. E então ela viu, em um canto do quadro mais à esquerda, uma foto de Alessandro. Era recente, tirada sem que ele soubesse, provavelmente por Carvalho durante algum tipo de vigilância. Alessandro estava saindo de um prédio que Marina reconheceu como a biblioteca da universidade. Ele carregava livros e usava fones de ouvido. Parecia tão normal, tão comum, um adolescente qualquer indo sobre seu dia. Conectadas à foto por linhas vermelhas havia várias outras fotos, o sedã preto que o seguia, homens de terno que Marina não reconheceu, e imagens do porto. Uma nota escrita à mão dizia, cliente A. Caso tráfico juvenil. Possível conexão russo. Perigo extremo. Vitório se juntou a ela, seu olhar fixo no quadro. Carvalho estava investigando. Ele tinha encontrado conexões. Marina seguiu as linhas vermelhas, estudando cada foto, cada nota. Havia uma em particular que chamou sua atenção, uma foto de um armazém no Porto Sul, com uma nota que dizia, ponto de trânsito. Verificar sextas à noite. Sexta à noite. Marina repetiu. Hoje é sábado. Se esse armazém é usado para transportar crianças, e se fazem isso toda sexta, então. Então acabaram de fazer outro embarque ontem à noite. Vitório completou, sua expressão ficando ainda mais sombria. E se Alessandro está sendo mantido em algum lugar conectado a essa operação? Ele pode estar nesse armazém. Marina finalizou. Vitório pegou seu celular, discando um número rapidamente. A chamada foi atendida quase imediatamente. Marco, sou eu. Preciso que você reúna informações sobre um armazém no Porto Sul. Ele leu o endereço da nota no quadro. Discretamente. Não quero que ninguém da família Russo saiba que estamos investigando. Me ligue de volta em 20 minutos com tudo que conseguir. Ele desligou e se virou para Marina. Vamos esperar fora. Se alguém volta e nos encontra aqui, complica as coisas. Marina assentiu, mas antes de sair, ela pegou algumas das fotos do quadro, incluindo a de Alessandro e as do armazém. Evidências que podem precisar depois. Eles desceram as escadas e foram até uma cafeteria na esquina, pedindo café que nenhum dos dois realmente queria, apenas precisavam de um lugar para sentar e esperar. Marina observou Vitório, que olhava fixamente para o telefone em suas mãos, como se pudesse fazer Marco ligar de volta mais rápido pela força da vontade. Vitório. Marina disse suavemente. Você precisa se preparar para a possibilidade de que quando encontrarmos Alessandro, ele pode não estar. Ela hesitou, procurando palavras que não fossem cruéis demais. Pode não estar bem. Eu sei. Vitório respondeu, sua voz rouca. Eu sei o que essas pessoas são capazes de fazer. Vi as consequências de sequestros, torturas, execuções. Passei minha vida adulta inteira nesse mundo.
Mas até encontrar um corpo, até ter prova absoluta de que ele se foi, vou continuar procurando. Vou continuar acreditando que meu filho está vivo em algum lugar, esperando que eu o encontre. Marina estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a dele. Vamos encontrá-lo. De alguma forma, vamos. O telefone de Vitório tocou exatamente 19 minutos depois. Ele atendeu imediatamente. Marco. O que você tem? Marina observou o rosto dele mudar enquanto ouvia, passando de esperança para confusão para algo parecido com choque. Ele fez algumas perguntas curtas, agradeceu e desligou. O que foi? Marina perguntou urgentemente. O armazém. Vitório disse lentamente, como se ainda estivesse processando a informação. Está registrado em nome de uma empresa fantasma. Marco rastreou até a proprietária real. Uma mulher chamada Valentina Russo. A família Russo então. Eles estão por trás disso. Não. Vitório balançou a cabeça. Valentina Russo não é parte da família Russo. Bem, ela era. Era a esposa do antigo Dom Russo, Salvatore. Mas ele morreu há 5 anos em circunstâncias misteriosas, e Valentina desapareceu logo depois. Todos assumiram que ela tinha fugido com o dinheiro dele, ou que tinha sido morta por membros da família que não aprovavam uma mulher no poder. Mas ela estava viva esse tempo todo. Marina disse, vendo para onde aquilo levava. Operando às escondidas. E se Marco está certo sobre o que mais ele descobriu? Vitório hesitou, como se não quisesse dizer as palavras em voz alta. Valentina tem um filho. Um menino que ela manteve escondido do mundo criminoso, tentando dar a ele vida normal, longe de tudo isso. Assim como você fez com Alessandro. Marina murmurou. Exatamente como eu fiz com Alessandro. Vitório confirmou. E se o filho dela descobriu sobre as operações da mãe, sobre o tráfico, talvez ele também tenha tentado fazer algo a respeito. Talvez. Talvez Alessandro não seja a única vítima aqui. Marina completou, entendendo. Pode haver outro garoto, também tentando fazer a coisa certa, também em perigo. Vitório se levantou abruptamente. Precisamos ir até esse armazém. Agora. Marina o segurou pelo braço, forçando-o a sentar novamente. Pensa, Vitório. Se isso é uma operação de tráfico ativa, vai ter segurança. Guardas. Possivelmente armados. Nós dois simplesmente aparecermos lá seria suicídio. Então o que você sugere? Vitório perguntou, sua frustração evidente. Que esperemos. Que chamemos a polícia e esperemos que cheguem a tempo. Que arrisquemos Alessandro enquanto seguimos protocolos. Não. Marina disse firmemente. Sugiro que usemos recursos. Você é Dom Castellano. Você tem homens, armas, poder. Use isso. Mas use com inteligência. Faça um plano. Vitório a olhou por um longo momento, e então algo parecido com um sorriso tocou seus lábios. Você deveria ter sido estrategista militar, professora. Tem razão. Vou ligar para meus homens, montar uma equipe. Vamos entrar preparados. Mas Marina balançou a cabeça. Não apenas uma equipe de força. Você precisa de alguém que possa entrar sem levantar suspeitas. Alguém que não pareça uma ameaça. Ela pausou, percebendo que estava prestes a sugerir e quase não acreditando em si mesma. Alguém como uma professora perdida procurando ajuda. Vitório congelou. Absolutamente não. De jeito nenhum estou te colocando em perigo assim. Você tem opção melhor. Marina desafiou. Seus homens todos vão parecer exatamente o que são, soldados de máfia. Mas eu. Ela gesticulou para si mesma. Pareço professora de ensino médio. Inofensiva. Perdida. Posso entrar, avaliar a situação, procurar por Alessandro, e sair antes que alguém perceba que tem algo errado. É loucura. Vitório disse, mas Marina podia ver que ele estava considerando. É nossa melhor chance. Marina argumentou. E você sabe disso. Um longo silêncio caiu entre eles. Do lado de fora da cafeteria, a cidade continuava com seu ritmo normal, completamente alheia ao drama que se desenrolava. Pessoas riam, viviam suas vidas, enquanto um garoto de 16 anos estava em algum lugar sofrendo, esperando ser salvo. Finalmente, Vitório suspirou, o som carregando derrota. Se vamos fazer isso, fazemos direito. Você entra, olha ao redor, e sai imediatamente. Nada de heroísmo. Nada de tentar salvar ninguém sozinha. Você é apenas olhos e ouvidos. Meus homens estarão posicionados ao redor do armazém, prontos para entrar no segundo em que você sinalizar problema. Marina assentiu, seu coração acelerando com adrenalina e medo.
Quando fazemos isso? Hoje à noite. Vitório disse. Quanto mais esperarmos, mais perigo Alessandro corre. Vou passar as próximas horas organizando minha equipe, planejando rotas de entrada e saída, garantindo que temos todos os recursos necessários. Você vai voltar para seu apartamento e descansar. Vai precisar estar alerta esta noite. Marina queria protestar que não conseguiria descansar, mas sabia que ele tinha razão. Se ia fazer isso, precisava estar no melhor estado possível. Vitório insistiu em acompanhá-la até em casa, e no caminho ele fez várias ligações em italiano rápido e baixo, organizando sua equipe. Marina captou alguns nomes: Luca, Giovanni, Paulo. Homens que claramente eram soldados de confiança de Vitório. Quando chegaram ao apartamento, Vitório parou na porta. Marina, há algo que preciso dizer. Se algo der errado esta noite, se você acabar em perigo por minha causa, eu nunca vou me perdoar. Nada vai dar errado. Marina disse com mais confiança do que realmente sentia. Vamos encontrar Alessandro, vamos pará-los, e vamos todos sair disso vivos. Vitório a estudou por um momento, depois assentiu. Volto às 8 da noite. Esteja pronta. Marina passou as próximas horas tentando seguir o conselho de Vitório e descansar, mas era impossível. Sua mente girava com todos os cenários possíveis, todas as coisas que podiam dar errado. Ela nunca tinha feito nada remotamente parecido com isso em sua vida. O mais próximo de perigo real que tinha chegado era separar brigas entre alunos no pátio da escola. Mas então ela pensava em Alessandro, em um garoto que tinha tentado fazer a coisa certa, que tinha colocado seu senso de moralidade acima de sua própria segurança. Pensava em todas as crianças sendo traficadas, vidas sendo destruídas. E sabia que não podia simplesmente ficar de lado. Às 7h30, Marina tomou banho e vestiu roupas escuras mas discretas, jeans pretos, uma camiseta cinza, um casaco de moletom. Nada que parecesse tático, apenas roupas normais que uma pessoa comum usaria. Ela prendeu o cabelo em um rabo de cavalo simples e verificou seu reflexo no espelho. A mulher que olhava de volta parecia a mesma professora de sempre. Mas Marina sabia que algo tinha mudado nela nas últimas 24 horas. Havia uma determinação em seus olhos que não estava lá antes, uma dureza nascida da necessidade. Vitório chegou exatamente às 8, tocando a campainha 2 vezes curtas. Quando Marina abriu a porta, ela quase não o reconheceu. Ele usava roupas táticas escuras, um colete que provavelmente era a prova de balas por baixo da jaqueta, e tinha uma expressão que ela não tinha visto antes, o Dom Castelano pronto para a guerra, não o pai desesperado que ela tinha ajudado no beco. Meus homens estão posicionados. Vitório disse sem preâmbulo. 3 ao redor do perímetro do armazém, 2 em pontos estratégicos para melhor visão, um no carro pronto para extração rápida. Você vai ter este fone de ouvido. Ele ofereceu um pequeno dispositivo. É discreto, quase invisível. Você pode ouvir tudo o que dizemos, e nós podemos ouvir você. Marina colocou o fone, ajustando-o em seu ouvido. Parecia quase como um aparelho auditivo, completamente discreto. O plano é simples. Vitório continuou, sua voz agora vindo tanto de sua boca quanto do fone no ouvido dela. Você se aproxima do armazém, bate na porta da frente, diz que seu carro quebrou e você precisa usar um telefone. Histórias plausível, nada que levante suspeitas imediatas. Enquanto eles decidem o que fazer com você, você observa tudo que puder. Quantas pessoas, onde estão, se vê algum sinal de Alessandro ou outras vítimas. Então você sai, agradece e vai embora. Nós avaliamos e decidimos os próximos passos. E se eles não acreditarem na história? Marina perguntou. E se me prenderem? Então entramos com tudo. Vitório disse simplesmente, mas havia promessa perigosa em seus olhos. Não vou deixar nada acontecer com você, Marina. Isso eu juro. O trajeto até o Porto Sul foi silencioso e tenso. Vitório dirigia um sedã preto discreto, sem nenhuma das marcas óbvias de riqueza ou poder. Eles passaram das ruas iluminadas do centro para áreas progressivamente mais desertas e industriais, onde armazéns enormes se erguiam como gigantes adormecidos contra o céu noturno. O armazém que procuravam estava em uma área particularmente isolada, cercado de outros prédios que pareciam abandonados. Uma única luz brilhava sobre a porta de entrada, e Marina podia ver um carro estacionado próximo, um SUV preto com vidros escurecidos. Vitório estacionou a 2 quadras de distância, em uma rua lateral com visão parcial do armazém. Lembra, apenas observa. Ele disse, sua mão tocando o braço dela. Sem heroísmo. Sem heroísmo. Marina repetiu,
embora ambos soubessem que, se ela visse Alessandro lá dentro, seria quase impossível simplesmente sair e deixá-lo. Marina saiu do carro e começou a caminhar em direção ao armazém, forçando seus passos a permanecerem normais, casuais, não o passo tenso de alguém indo para uma missão. Ela podia ouvir respirações leves em seu fone, os homens de Vitório nas posições, todos observando. Quando chegou à porta do armazém, Marina respirou fundo e bateu. O som ecoou estranhamente alto na noite quieta. Por um momento não houve resposta, e ela pensou que talvez o lugar estivesse vazio afinal. Mas então ouviu passos se aproximando, e a porta se abriu uma fresta. Um homem olhou para fora, suspeitoso. Ele tinha talvez 30 anos, corpo musculoso, cicatriz atravessando a sobrancelha esquerda. Definitivamente um guarda, não um trabalhador comum. Sim. Ele disse abruptamente. Marina forçou um sorriso nervoso e confuso, canalizando todas suas habilidades de atriz amadora de peças escolares. Desculpe incomodar. Meu carro quebrou ali na estrada e meu celular está sem bateria. Você teria um telefone que eu pudesse usar? Só para ligar para o guincho. O homem a avaliou da cabeça aos pés, seus olhos estreitando com suspeita. Não é um bom lugar para estar sozinha à noite, senhorita. Eu sei. Marina disse, deixando um pouco de medo genuíno colorir sua voz. Foi por isso que vim até aqui. Vi a luz e pensei que poderia pedir ajuda. O guarda hesitou, olhando para trás por cima do ombro como se estivesse consultando alguém que Marina não podia ver. Finalmente, ele suspirou e abriu a porta mais um pouco. Entre rápido. Mas você faz sua ligação e vai embora imediatamente. Entendido. Perfeitamente. Marina disse, entrando. O interior do armazém era espaçoso e pouco iluminado. Marina podia ver pilhas de caixas de madeira, containers grandes enfileirados, equipamento industrial coberto de lonas. Havia 3 ou 4 homens visíveis, todos com a mesma aparência dura do guarda da porta. E no fundo, ela podia ver uma luz mais forte vindo de algum tipo de escritório improvisado. O guarda a levou até uma mesa onde havia um telefone antigo. Faça sua ligação. Marina pegou o telefone, fingindo discar um número enquanto seus olhos varriam todo o espaço observável. Ela precisava ver mais, precisava ter certeza. Enquanto fingia falar com um suposto guincho, ela se virou ligeiramente, tentando ver através da porta do escritório que estava entreaberta. E então ela viu, uma sombra se movendo, jovem, masculina. Seu coração acelerou. Podia ser Alessandro. Marina terminou sua ligação fingida, agradeceu ao guarda e começou a se virar para sair. Mas naquele momento exato, uma voz feminina soou do escritório, autoritária e fria.